Aqui nesse canal a gente vai falar sobre mentalidade e fé. Por que mentalidade e fé? Porque não basta a gente entregar a nossa vida para Jesus se a gente não renovar a nossa mente. E eu já sou uma discípula do Senhor há quase 10 anos. E eu vi muito e tenho visto pessoas que estão há 20, 30 anos dentro de uma igreja e a vida delas não muda. Por que a vida delas não muda? Porque elas ficam com a mesma mentalidade. Elas vão lá religiosamente, fazem os seus rituais, muitas são dizimistas, fazem oferta, oram, mas a vida não muda. Por que a vida não muda? Porque a mente delas não foi renovada. Muitas vezes na nossa vida, as nossas emoções, a maneira como a gente pensa em determinada coisa, sobre qualquer assunto, sobre a vida de uma maneira geral, aquilo faz com que a nossa vida continue no piloto automático. Então, eu entreguei a minha vida para Jesus, algumas coisas foram transformadas, mas por que outras não mudam? Por que a nossa vida fica estagnada e a gente não consegue acessar aquela promessa onde o Senhor diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância? Por que muitas vezes a gente não consegue acessar essa abundância? Porque a nossa mente nos impede. Mas Camila, Deus, Ele é todo poderoso, Ele não poderia ir lá e transformar a nossa mente? Ele poderia, Ele pode, é claro que Ele pode. Porém, Ele é justo e Ele nos deu o livre arbítrio. A gente tem o direito de escolher aquilo que a gente quer viver. E como que a gente escolhe isso? Através da nossa mente. Se eu não renovar a minha mente, se eu não mudar a maneira como eu enxergo as coisas, se eu não identificar alguns padrões que vêm lá das minhas emoções, que fazem com que eu, ano após ano, viva a minha vida da mesma maneira, fazendo tudo igualzinho, eu não vou ter resultados diferentes. Eu posso passar o dia na igreja, eu posso ler a Bíblia em um ano. Todo ano eu vou lá e leio a Bíblia. Não vai mudar. Sua vida não vai mudar. Tem uma parte da nossa vida que ela é espiritual e tem uma parte que ela é emocional. As nossas emoções, elas precisam serem trabalhadas. A gente precisa entender o que rege os meus pensamentos. Existe sim a influência espiritual, mas tem uma parte muito grande que ela é emocional. Ela é baseada nas coisas que a gente viveu, principalmente na nossa infância. As pessoas que criaram a gente colocaram na nossa mente maneiras de pensar, maneiras de agir. E até hoje, na maioria das vezes, a gente está fazendo exatamente igualzinho como nos ensinaram, igualzinho como a minha mãe fazia, igualzinho como a minha avó fazia, igualzinho como meu pai fazia. E eu quero ter resultados diferentes. E aí eu não entendo por que a minha vida continua igual. Se você continua fazendo a mesma coisa, a sua vida vai continuar tendo os mesmos resultados, mesmo que você tenha entregue a sua vida para Jesus, mesmo que você tenha mudado já muitas coisas. Existem padrões rodando na sua mente e esses padrões estão impedindo você de acessar tudo aquilo que o Senhor nos promete, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então Ele não vai invadir a sua mente e as suas emoções e vai mudar tudo isso, a menos que você queira, a menos que você decida mudar, a menos que você entenda o que se passa hoje na sua mente e aí sim você entenda, não, isso aqui tá me travando, não é isso que eu quero viver tal coisa, então eu vou trabalhar a minha mente para atingir aquele objetivo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no canal. Eu quero trazer uma fé prática, mas também mostrando que tem padrões que nos paralisam. E que se a gente não entender que a gente está vivendo baseado nesses padrões, nada vai mudar. E eu sou uma pessoa normal, assim como você. Por que normal, Camila? Porque eu não sou uma pastora,
eu não tenho essa unção, eu não tô lá no altar. Não, eu tenho o meu altar, o altar que eu criei para adorar o Senhor. Eu sou mãe, eu sou uma mulher divorciada, eu tô vivendo uma vida normal, assim como você aí do outro lado. Mas existe uma maneira de viver a nossa fé, e é uma fé que traz resultado, porque eu sou prova disso. E eu quero eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido nesses 10 anos, o que eu tenho colocado em prática. E eu desenvolvi também uma ferramenta, porque eu sou mentora, e eu desenvolvi uma ferramenta que identifica exatamente esses padrões que eu falei para você. Identifica os padrões e através desses padrões, quando a gente identifica eles, eu ensino como mudar eles, quebrar esses padrões e criar novas maneiras de pensar para você alcançar aquilo que você deseja viver. E aí sim, alcançar aquilo que o Senhor nos promete na palavra dele, que é uma vida e vida em abundância em todas as áreas. E se faz sentido para você, se você gosta desse tema, se você quer se aprofundar, não só numa fé engessada, mas numa fé real mesmo, uma fé que a gente vai colocar em prática no dia a dia, na nossa vida, como pessoas normais que têm seus desafios, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com mais pessoas e aqui a gente vai conversar sobre muitas coisas do dia a dia e como colocar nossa fé em prática, mas para ter resultados, para realmente acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida. E eu espero vocês.